Olá, queridos amigos que estão conectados conosco, assistindo o programa Seiichi no Ie na TV. Sejam bem-vindos. Você que está conectado pelo YouTube, você que está assistindo a TV, ou aquele que nos escuta pelos programas da rádio. É uma alegria tê-lo conosco. A Seiichi no Ie se sente muito feliz em aumentar a sua família. Muito obrigada. Nessa oportunidade, nós vamos conversar tendo como referência um livro muito importante dentro do ensinamento da Seiichi no Ie, Mundo Espiritual e o Destino do Homem. Neste livro, o professor Masaharu Taniguchi traz para nós a importância de agradecermos como descendentes, agradecermos as nossas raízes, que são os nossos antepassados. E dentro da construção do livro, são 5 capítulos, aqui estão relacionados tópicos importantes sobre a necessidade e a importância de nós orarmos aos espíritos dos nossos antepassados. Vamos começar a nossa conversa com uma pequena história. Uma história que eu ouvi lá quando eu era mais jovem, quando eu era criança, e ela dizia o seguinte: uma criança estava muito solitária, não conseguia muito fazer amigos, e a sua mãe decidiu então lhe oferecer um presente e lhe deu uma planta. Aí você pode pensar, nossa, presente horrível. A mãe tinha uma ideia do que fazer. A gente deve entender que as coisas que acontecem na nossa vida, elas são sempre bons desafios para a nossa elevação espiritual. Então essa criança olhou a plantinha e a mãe falou: olha, aqui tem vida, tá bom? É uma plantinha, ela vai florescer, vai crescer e você precisa cuidar dela. É a sua responsabilidade. Então, essa criança cuidava todos os dias, conforme a sua mãe havia ensinado, dessa plantinha. Então, quando tinha que colocar água, colocava no sol, conversava com a plantinha, e a plantinha, de fato, foi se desenvolvendo como é da sua natureza. Desenvolver-se quando ela é bem cuidada e está sob as condições corretas. E a plantinha floresceu, e a criança, no final das contas, estava mais feliz com a plantinha do que a gente podia imaginar. Acontece que o ciclo de vida daquela plantinha era mais curtinho, sabe? E aquela plantinha, num determinado momento da vida dela, foi ficando mais amarelada, foi ficando mais sequinha, e a criança não sabia muito bem o que fazer, porque a criança estava achando que ela era responsável pelo fato de a plantinha estar ficando mais sequinha, mais murchinha, e de fato a plantinha secou completamente. E então a criança desesperada falou para a mãe: olha o que aconteceu, morreu a minha plantinha. E a mãe, já sabendo o próximo passo a ser dado, sentou com seu filho e começou uma conversa extremamente importante. Uma conversa que às vezes nós adultos demoramos para ter com os nossos familiares e às vezes a gente até foge dela, por medo da palavra morte. Essa é uma palavra que aterroriza muitas pessoas, porque a palavra morte parece que traz junto consigo a ideia de perda, dor e sofrimento. A mãe, então, olhou para o filho e falou: veja só, a plantinha terminou o ciclo dela, mas isso não é o fim da vida, é só o fim de uma etapa. Essas folhas que agora estão secas vão se transformar em adubo, e aí, como tem uma raiz forte, uma terra cuidada, e se nós colocarmos até no nosso gramado e cuidarmos bem, o ciclo da vida vai se processar e essa plantinha vai nascer novamente. É como a nossa própria vida. Nós estamos solidificados e estamos aqui hoje graças aos nossos ancestrais. E assim a mãe explicava: olha, os nossos ancestrais lá atrás. E eles são como a raiz dessa plantinha. Aí eles cresceram e se transformaram nesse caule, e você é como se fosse essa florzinha que cresce e que vai se desenvolver e alegrar muitas pessoas.
Veja, é uma historinha simples que traz, naquele momento, para a criança a reflexão de que a vida, ela nunca tem fim. A vida, ela é eterna. Nós só precisamos entender que há um momento de expressão dessa vida em forma de planta e há um momento de expressão dessa vida em forma de adubo e em forma de um outro tipo de energia. Quando nós estudamos a questão do mundo espiritual, para algumas pessoas isso traz a sensação de medo, porque é algo desconhecido. E para falar bem a verdade, no prefácio do livro dos jovens, que é um dos livros da Seiichi Onoye, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte, que nós, quanto menos preocupações tivermos, vejam bem, preocupações tivermos com essas questões espirituais e menos sustos tivermos, tanto melhor. Devemos nos preocupar e devemos, na verdade a palavra nem é preocupar, devemos nos dedicar ao agora, que é o agora eterno. Então, nós que estamos conversando agora, vamos nos dedicar a entender que a vida é eterna, mas a expressão dessa vida, usando um corpo carnal, que é uma vestimenta do nosso corpo espiritual, essa vida carnal, ela deverá necessariamente ter um fim, porque ela é somente uma experiência. No livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, o professor Masaharu Taniguchi esclarece o seguinte: visto do mundo espiritual, o momento morte corresponde ao dia previsto para o nascimento. Olha que interessante. Parece que morreu, mas na verdade viveu, né? Renasceu em espírito para, num outro plano que também é fenomênico, né? Que também é plano de expressão, continuar os seus estudos. E ele diz mais: quando os espíritos de nossos antepassados nos esperam no mundo espiritual, assim como nós esperamos o nascimento de um filho nosso aqui na Terra, esse é o momento da morte, é o momento da espera do nascimento ou do nosso renascimento no plano espiritual. É curioso porque talvez nós não tenhamos essa perspectiva, né? Então vamos entender o que diz o ensinamento da Seiichi Onoye, que a vida é eterna. E sendo a vida eterna, ela pode se expressar tanto no plano fenomênico, que é material, esse que a gente conhece, que usa como ferramenta o corpo carnal, usa como ferramenta outros elementos que parecem que podem ser tocados, mas a vida também pode ser expressa num outro plano que não necessita dessa ferramenta material, que é o plano espiritual. E se a vida ela é eterna e nós estamos aqui para buscar exteriorizar essa grande vida de Deus, nós precisamos estudar tanto aqui no plano fenomênico, como fenomênico material, como no plano espiritual, que é também fenomênico, também é escola da vida. Então, quando nós estudamos com afinco este tema, nós entendemos que esse corpo carnal, na verdade, ele não é o homem, ele é expressão, uma ferramenta de expressão da vida de Deus. Veja, as pessoas que pensam que o corpo carnal é o homem, se apegam ao corpo carnal e se agarram a ele e sofrem, né? E é por isso que as pessoas, quando perdem entes queridos, elas sofrem a dor da perda como se nunca mais pudéssemos ter essa pessoa ao nosso lado, entendendo que o estar ao nosso lado é somente físico. Na verdade, nós estamos aqui para deixar nossa marca no mundo. E a nossa marca, ela é deixada através das nossas atitudes. Quantas pessoas já nos impactaram através de suas atitudes e nós temos parte dela dentro de nós. Parte da forma de tratar, da forma de se relacionar. Às vezes a gente tem até aprendizados do ponto de vista da culinária, aprendizados do ponto de vista doméstico.
É por isso que nós estamos aqui, para aprender uns com os outros. Agora, quando a gente acha que a existência está somente no corpo carnal, aí de fato a gente sofre. Se alguém ficar agarrado ao corpo carnal, mesmo que deseje retirar esta ferramenta, será difícil retirá-la. O que ele quer dizer com isso? Quando a pessoa acredita que ela é esse corpo, mesmo que ela já tenha encerrado a sua experiência aqui no plano fenomênico, essa pessoa talvez ainda se sinta apegada e não consiga partir para estudos mais elevados. Como ajudar então? Como nos ajudar e como fazer com que os espíritos que passaram para o plano espiritual possam despertar para essa verdade? Nós precisamos lembrar uma questão muito importante. Tudo é criação de Deus. Deus criou tudo perfeito. Nós esquecemos de vez em quando que somos a própria criação de Deus, perfeita, absoluta e imaculada. E quando nós esquecemos disso, nós nos distanciamos da própria criação e do próprio Criador. Então, quando nós, nesse momento, estamos conversando, estamos relembrando que nós somos filhos de Deus, que os nossos antepassados também são filhos de Deus e que nós formamos um todo que é indivisível. Eles são como aquela plantinha, tinha a raiz da vida e nós estamos frutificando e levando à humanidade um legado. Vai chegar um momento que nós deixaremos esse corpo, passaremos a ser uma energia que vai impactar a humanidade de outra forma. E se nós hoje estamos aqui ainda usando esta ferramenta, nos compete de verdade, com um sentimento profundo de amor e gratidão, retribuir tudo aquilo que nós já recebemos de nossos antepassados, oferecendo a eles palavras de amor, palavras de louvor, através de leituras sagradas. No ensinamento da Seiichi Noye, nós recomendamos claramente a que todos os seus adeptos, todos os seus praticantes, realizem diariamente a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, com o espírito de profunda gratidão, para que eles, do plano espiritual onde estão, possam receber o nosso amor, possam receber a nossa gratidão e possam, do plano espiritual, continuar os seus estudos no sentido de aprofundar cada vez mais a sua fé. Mas como nós dizíamos, quando a gente não tem essa consciência e, de fato, precisamos encerrar essa execução, como diz a revelação divina da vida eterna, encerrar a execução musical e partir, falecer, o que as pessoas dizem, precisamos partir para o mundo espiritual, pode ser que a pessoa parta sem essa consciência de liberdade e ainda está apegada ao corpo físico. O professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 3, é um livro dedicado a principiantes. Se você está começando agora no ensinamento da Seiichi Noye e deseja um esclarecimento a respeito da própria doutrina da Seiichi Noye, essa é uma boa obra para você começar a ler. Você pode adquiri-la acessando o nosso site www.sni.org.br. Procure a nossa livraria virtual, pesquise, você vai ver que há muitos títulos interessantes lá sobre o mundo espiritual e outros assuntos variados. Nesse livro, na página 30, ele é um capítulo intitulado Conscientização do Renascimento. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: enquanto houver trabalho a ser executado, por mais surrado e rasgado que esteja esse uniforme, e quando ele fala uniforme, ele está se referindo ao corpo carnal, a essa ferramenta, essa vestimenta que a gente usa aqui para expressar Deus. E aí ele continua: ele se conserta por dentro, torna-se forte e saudável para continuar o seu trabalho. Terminado o trabalho a ser executado nesta vida terrena, o corpo carnal deixa de ser consertado por dentro, as partes danificadas vão aumentando e, por fim, ocorre o que nós chamamos de morte.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa e vocês vão ficar com uma dica e daqui a pouquinho a gente volta para entender como é que funciona essa questão do uso do corpo carnal para expressar Deus e do não uso do corpo carnal e que corpo é esse que a gente usa no plano espiritual, tá bom? Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roso do Brasil em 2018. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de orações 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar desse grandioso evento. 15 de abril de 2018, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br/roso ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Olá, estamos de volta, então vamos continuar falando do corpo carnal e desse outro corpo usado por nós quando nós estamos lá no plano espiritual. Parece que é lá longe, né? E na verdade a gente nunca vai saber exatamente onde é, se é lá em cima, lá embaixo, concomitante a nós, e nem é isso que importa, tá? Pode ser que você se pergunte onde que está esse mundo espiritual, como é que funciona. O que a gente precisa entender é que, primeiro, nós somos existência verdadeira, perfeita, essência de Deus, imagem verdadeira, imagem e semelhança de Deus. Usamos um corpo carnal como uma vestimenta. Temos sentimentos bastante profundos. Esses sentimentos estão alojados num outro corpo que nós temos chamado corpo astral. E entre o corpo astral e o corpo carnal, existe um outro corpo, que é um corpo bem sutil, intitulado corpo etéreo. Esse corpo ele faz quase que um meio de campo entre o corpo astral e o corpo carnal. Depois do corpo astral, que é o corpo dos sentimentos, está o corpo usado no plano espiritual, que é simplesmente intitulado corpo espiritual. Ele não precisa de física, da matéria. Na verdade, a matéria, como não tem existência verdadeira, para o corpo espiritual, passar pela mesa, flutuar, tempo, espaço, nada disso tem relevância, né? Esse é o corpo mais próximo da imagem verdadeira, que é a nossa essência. Veja o que diz o professor Masaharu Taniguchi no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem. O corpo verdadeiro do Filho de Deus não é o corpo carnal feito de matéria e não é uma existência transitória e mutante que de vez em quando se cansa, adoece, envelhece e morre. O corpo carnal, que é o instrumento para que o corpo verdadeiro viva aqui na Terra, foi projetado e estruturado por Deus para comandar e controlar as funções fisiológicas enquanto embrião perfeito. Olha que legal! Então, esse corpo carnal é só uma forma, uma vestimenta, uma ferramenta para a gente expressar Deus. Quando a gente se despe desse corpo carnal, nós temos então que usar o nosso corpo espiritual. Até essa questão dos sentimentos, ela vai ficando cada vez mais distante, porque não existe nada mais perto do corpo espiritual que o corpo da imagem verdadeira, que é a própria perfeição de Deus. Mas quando uma pessoa falece e ainda tinha consciência ou ainda tinha muitos apegos à matéria, tinha uma ilusão de doença, estava triste com alguma questão de relacionamentos familiares,
ela leva consigo, ainda alojado nesse seu corpo astral, ela leva consigo esses registros emocionais. Ela leva essas impressões emocionais e ela não desperta imediatamente quando chega no plano espiritual. E aí eu vou deixá-los, na verdade, a tentativa é deixá-los intrigados, porque nesse capítulo do livro, e o próprio livro fala bastante sobre isso, seria bem bacana se cada um de vocês pudesse fazer a leitura integral do capítulo. Se, ao passar para o plano espiritual, eu ainda tenho apego e certeza de que a matéria existe, o meu despertar para quem sou eu não é imediato. O meu despertar ele só vai acontecer à medida que eu for entendendo novamente quem eu sou. Parece que essa memória é retirada. E como nós daqui do plano fenomênico, material, como nós podemos ajudar? Através das palavras de oração. A gente não ora para que as coisas melhorem, a gente ora para agradecer. E ao expressarmos esse amor, ao expressarmos essa gratidão, é natural que os nossos antepassados do plano espiritual recebam essa vibração. E ao ouvir essas palavras, vão se relembrar de quem são em sua essência. Livres. Livres de doença. Livres de aprisionamentos que tolhem a nossa liberdade espiritual. Veja, eu conversava com uma amiga outro dia, e essa minha amiga dizia que ela estava passando por uma situação de preocupação por conta do pai que estava doente, enfim. E aí, nesse sentido de preocupação, como praticantes do ensinamento da Seiichi no Ie, a gente ouvi bastante o que ela tinha para falar. Falei para ela, olha, você tem a oportunidade de agradecer a seu pai em vida. Expresse o seu sentimento, fale para ele como ele é uma pessoa bacana, enfim. Mas eu tenho vergonha, não sei o que ele vai falar, acho que as pessoas vão rir de mim. As pessoas se preocupam, há pessoas que se preocupam muito com o que os outros vão dizer, né? E de fato ela não teve coragem de chegar até o pai e dizer nenhuma palavra. E como o estágio da questão de saúde dele já era mais avançado, ele partiu para o mundo espiritual. E ela, em vida, não teve a oportunidade de falar para ele. Mas ela teve a oportunidade de viver um despertar bem bacana. E numa situação bastante contundente, sabe? No momento em que ela estava nas exéquias, né, no velório do pai dela, ela se aproximou do corpo e ela tocou o corpo. E no momento em que ela tocou o corpo, ela sentiu uma rigidez. E aí, naquele momento, as coisas que ela tinha ouvido no ensinamento da Seiichi no Ie, nas revistas e nas conversas entre amigos, vieram todas à memória dela, sabe? Porque ela percebeu que ali era um corpo, não era a vida que ela conhecia, que pulsava, que era calorosa e afável, que estava ali. Ali era o corpo. Essa convicção a gente tem que ter. E essa certeza de que nós precisamos, como realmente uma missão de vida, como nosso senso de responsabilidade enquanto descendentes, retribuir esses aprendizados através das palavras de oração, é que nós temos que fazer. O professor Masaharu Taniguchi ainda, nessa obra, ele diz o seguinte: a vida se aloja dentro do corpo carnal do homem e essa vida é dotada de sabedoria. É com o trabalho da sabedoria que a vida constrói o corpo carnal e mantém a saúde. E quando a sabedoria é encoberta pela ilusão, o corpo adoece. Se a gente não consegue equilibrar essa descoberta e redescobrir a nossa potencialidade infinita, não nos curamos da doença e vivemos a infelicidade. Mas, se nós redescobrirmos a nossa essência verdadeira, independente de termos partido para o plano espiritual, de o espírito ter partido para o plano espiritual, desperto para a verdade de que ele não é corpo carnal, que ele é livre, ele pode continuar os seus estudos no plano espiritual de forma tranquila,
agradável e abençoada. Então vejam, nos cabe compreender que o nosso papel enquanto descendentes é expressar o nosso sentimento de amor e gratidão. No ensinamento da Seiichi Noye, nas reuniões que acontecem, talvez aí perto da sua casa, procure no site da Seiichi Noye, sni.org.br, um local perto da sua casa, vá a uma reunião presencial e procure se informar como você pode fazer a oração para os seus antepassados da sua casa ou como você pode oferecer esta oração através, por exemplo, do registro espiritual, que é uma forma de nós convidarmos os nossos antepassados para uma festividade que realizamos na Seiichi Noye, chamada Festividade do Santuário Roso, e oferecer a eles todo esse sentimento de amor e gratidão. Lembrem-se, nós não oramos para melhorar a nossa vida. A nossa oração sincera, ela é declaração de vida, declaração da realidade absoluta de que o que existe é somente Deus e o que vem de Deus. E se a nossa missão, naquele momento, naquela existência, ela se encerrou, nós vamos continuar os nossos estudos no plano espiritual e os nossos descendentes que ficam, se conhecem a verdade, nos enviam essa vibração. Nós, enquanto descendentes amorosos, vamos fazer isso e esse é o convite que eu deixo para os senhores, nossos amigos, parte integrante agora da família Seiichi Noye. Vamos agradecer aos nossos antepassados e vamos fazer da nossa vida uma vida plena, livre e absolutamente feliz. Deus abençoe a todos e continuem conosco. Nos acompanhem em nossos canais, participem em nossas reuniões. Estamos muito felizes por vocês fazerem parte da família Seiichi Noye. Muito obrigada. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Noye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado.